Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, seus familiares, que vocês continuem se precavendo, se preservando. E vamos aqui dar sequência no caso, no caderno do aluno. Eu estou na segunda aula do terceiro bimestre. A primeira aula não teve aula gravada. Eu fiz essa aula só para a gente finalizar o caderno do aluno, volume 2. Eu vou usar o caderno do aluno, volume 3. Se você não tem disponível, se você não foi na escola buscar, lá na minha Google Sala de Aula tem ele disponível para todas as disciplinas. Tá? Mas, se vocês quiserem, tudo que eu falar aqui na sequência, não vai ser necessário usar o seu caderno do aluno, volume 3. Tudo está explicadinho aqui, vamos seguir na sequência aqui que eu espero que vocês entendam. Beleza, crianças? Bom, hoje então nós vamos falar de um assunto muito interessante que é a tabela periódica. E a tabela periódica, ela surgiu justamente para organizar os elementos químicos que estavam colocados de uma maneira totalmente bagunçada. Não tinha uma lógica, uma sequência a ser seguida. E a tabela periódica, ela surgiu justamente para organizar os elementos. E por que tem essa palavra periódica? Porque os químicos usaram propriedades que se repetiam de tempos em tempos para organizar esses elementos químicos na tabela periódica. Período, vem de período, uma coisa que se repete de tempo em tempo. Beleza, crianças? Então, caderno do aluno, volume 3, página 31. Aqui tem uma tabela periódica. Vocês podem acessar aqui por esse link. Aqui vai ter as aplicações de cada elemento químico da tabela periódica. Tem alguns elementos químicos que ainda não têm uma aplicação. Tá? Eles existem, às vezes eles são até criados, são artificiais, mas ainda não existe uma aplicação para determinados elementos químicos. Beleza, crianças? Tá? Bom, seguindo aqui, na página 31, temos essas perguntinhas que vão ser a base a partir daqui dos nossos estudos. Então, eu quero saber quais elementos químicos vocês fazem parte do cotidiano de vocês. Substâncias, a gente já viu isso no comecinho do ano. Para ser uma substância, eu tenho que juntar um ou mais átomos de elementos químicos iguais ou de diferentes. Então a gente viu que as substâncias podem ser simples, podem ser compostas. Então vocês vão retomar isso, deve estar até no caderno de vocês no começo do ano. Escreve aqui, responde aqui para mim. Aí na C, para a química, o que representa a tabela periódica? Por que foi criada a necessidade de ter a tabela periódica? Você vai escrever aí, então. Existe alguma organização? É tudo bagunçado. Já dei a dica para vocês. Qual a importância do ferro para o nosso cotidiano? Para que o ferro serve? Se você não tem, dá uma pesquisadinha na internet que você vai saber os vários usos do ferro. Tá? E falando em ferro aqui, a minha atividade 1B, que eu adaptei aí do caderno do aluno, volume 3, vocês vão ter que fazer uma pesquisa para 4 elementos químicos. Eu já usei o ferro como exemplo. Vocês vão usar outros 4 elementos químicos. O que vai ter que ter nessa tabela? Obviamente vai ter o nome, ferro. Você vai escolher outro elemento químico, claro. Vai ter que ter o símbolo, que no meu caso aqui é Fe. Eu vou querer a massa atômica, o número atômico, a temperatura de ebulição, quando ferve, a temperatura de fusão, tá? Quando congela ou quando derrete, e a aplicação daquele elemento químico. Então, crianças, eu fiz aqui esse esqueminha para o ferro. Eu quero que vocês façam para outros 4 elementos químicos, ou seja, eu quero que vocês façam outras 4 tabelas. E mesmo esquema, crianças, essa atividade é para ser enviada por e-mail, para este e-mail aqui.
com o assunto atividade 12 do 8, com seu nome e série. Tá bom, crianças? Então eu fico aguardando essa atividade, tá? Tudo de bom, boa semana, até semana que vem, crianças.